Quando a gente pensa em cultivar aquele café perfeito, sabe? Aquele de alta qualidade, tem muito mais coisa envolvida do que parece. E hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos elementos mais importantes para a saúde e para a produtividade do cafezal, o potássio. Entender direitinho como manejar esse nutriente pode ser o que separa uma safra boa de uma safra espetacular. Para começar, vamos com uma pergunta rápida. Todo mundo sabe que o nitrogênio é o campeão, né? Mas e o segundo lugar? Qual é o segundo nutriente que a planta de café mais precisa? Pensa aí. E a resposta é potássio, exatamente. Ele é o segundo nutriente mais exigido pela planta. É sem dúvida um dos pilares para o desenvolvimento do cafeiro. Olha só o que a gente preparou para essa análise. Primeiro, vamos entender o papel fundamental do potássio. Depois, como é que se identifica quando ele está em falta. Em seguida, a parte prática. Como calcular a dose certinha do adubo. Aí a gente vai comparar dois tipos de solo bem diferentes. E por fim, vamos falar sobre algo super importante, o equilíbrio com os outros nutrientes. Bom, então, vamos lá. Por que, afinal, o potássio é tão, mas tão importante? Não é só sobre a planta ter potássio, é sobre o que ele faz lá dentro. Ele tem funções ativas que são vitais para o cafeiro. E o legal é ver como essas funções se conectam com o resultado lá na saca de café. A ativação enzimática, por exemplo, pensa nela como o motor da planta, sabe? Ela que dá energia para tudo funcionar. Já a regulação osmótica é o que ajuda a planta a ser mais eficiente com a água, o que faz uma diferença enorme em épocas de seca. E o mais visível na colheita, o enchimento dos grãos. Sem potássio, a planta simplesmente não consegue levar os açúcares para os frutos. O resultado, grãos menores, mais leves e de qualidade inferior. Mas e quando falta potássio? O que acontece? Bom, a planta do café não fica quieta. Ela dá sinais bem claros. É como se ela estivesse literalmente pedindo socorro. Sabe por que os sintomas aparecem primeiro nas folhas mais velhas? É porque o potássio é um nutriente móvel dentro da planta. Ou seja, quando o negócio aperta, a planta é esperta. Ela tira o potássio das folhas mais velhas e manda para as mais novas, que são prioridade. Por isso, aquele amarelado começando nas bordas das folhas, lá na parte de baixo do pé de café, é um sinal clássico. A planta está dizendo, preciso de potássio. Certo, o problema foi identificado. E agora, como corrigir? Aqui não dá para trabalhar no achismo, né? A adubação precisa ser técnica, baseada em dois pilares, a análise de solo e a meta de produção. É aqui que a ciência entra em jogo. E esse aqui é o número mágico. O grande objetivo é manter o nível de potássio no solo em torno de 120 mg por decímetro cúbico. Esse é o nosso alvo, o nosso ponto de partida para qualquer cálculo de adubação. Então, se for para guardar um número, é esse, 120. E essa é a ferramenta para a gente descobrir quanto a planta precisa. A fórmula é genial porque ela não pensa só na safra de agora, que precisa de potássio para encher os grãos. Ela também já calcula o que a planta vai precisar para formar os ramos que vão dar café no ano que vem. Ou seja, é um planejamento que olha para o presente e para o futuro da lavoura. Teoria é muito bom, mas vamos ver como isso funciona na prática. Para ficar bem claro, a gente vai analisar dois cenários opostos. Um solo onde falta potássio e outro onde tem potássio de sobra. Vai ser um estudo de caso bem interessante. Então, no primeiro cenário, o solo tem só 90 mg por decímetro cúbico de potássio. Está bem abaixo do nosso alvo de 120, né? Aqui, o trabalho é duplo. Precisa corrigir essa falta e também fornecer o que a planta vai consumir. Já no segundo cenário, o solo está com 153 mg por decímetro cúbico, ou seja, tem um excesso, uma espécie de poupança de potássio no solo, e a gente pode e deve usar isso a nosso favor. Ok, vamos destrinchar o primeiro caso. Primeiro, a gente calcula o que falta. 120 menos 90 dá 30 mg por decímetro cúbico. Depois, a gente converte isso para quilos de adubo por hectare, o que dá uns 65,9 quilos de K2O. Essa é a parte da correção. Aí a gente calcula o que a planta vai consumir para produzir, que dá 192,5 quilos. No final, é só somar os dois, o que precisa para corrigir o solo, mais o que precisa para alimentar a planta. E chegamos no número 258,4 quilos de K2O por hectare. É uma dose tanto, né? Mas faz todo sentido. Uma parte é para arrumar a casa, que é o solo, e a outra é para alimentar a safra que está vindo. Agora o cenário oposto, o solo com sobra. Ele tem
33 miligramas por decímetro cúbico a mais que o ideal. A planta continua precisando dos mesmos 192,5 quilos para produzir. Só que aqui vem a mágica da gestão. Aquele excesso no solo vira um crédito de 75,4 quilos de K2O. Então, em vez de somar, a gente subtrai esse crédito da necessidade da planta. É como usar um dinheiro que já estava guardado no banco. E olha o resultado: 117,1 quilos de K2O por hectare. A diferença é gigantesca. É menos da metade do que precisaria no outro solo. Isso é economia de adubo, economia de dinheiro, tudo isso simplesmente por usar a informação da análise de solo. É o poder da agricultura de precisão na prática. Seguindo em frente, aplicar a dose certa de potássio é fundamental. Mas a história não acaba aí. A gente precisa pensar no equilíbrio, porque os nutrientes no solo, eles interagem. É que nem um time, não adianta ter um craque sozinho se o resto do time não joga junto. O potássio, o cálcio e o magnésio competem entre si para serem absorvidos pelas raízes. Se tiver potássio demais, ele pode atrapalhar a entrada dos outros dois, mesmo que eles estejam lá, disponíveis no solo. É como se o potássio fosse meio fominha, querendo entrar sozinho. O ideal é buscar uma relação equilibrada, como por exemplo, 9 partes de cálcio para 3 de magnésio e 1 de potássio. E essa citação da nossa fonte é um alerta muito prático. O famoso adubo 20-00-20, que é super comum na cafeicultura, pode ser um problema. Se ele for usado sem critério, ano após ano, ele pode criar exatamente esse desequilíbrio. Joga o potássio lá para cima e acaba atrapalhando a absorção de cálcio e magnésio. E eles são essenciais, um para a estrutura da planta e o outro para a fotossíntese. Ou seja, não dá para usar essa fórmula no piloto automático. O outro ponto-chave é o quando aplicar. Não é uma boa ideia jogar toda a dose de potássio de uma vez só. O ideal é parcelar em no mínimo 3 vezes, aproveitando as chuvas. Isso evita que uma chuva muito forte lave o adubo embora, um processo que a gente chama de lixiviação. É um risco grande, principalmente em solos mais arenosos. É como se a gente desse para a planta pequenas refeições ao longo do ciclo, em vez de um único banquete. Então, no final das contas, o ponto central é este. O manejo inteligente do potássio e da nutrição em geral é sair de uma prática baseada no hábito, no sempre foi feito assim, para uma estratégia que é baseada em dados. É juntar o conhecimento técnico com a análise da realidade de cada pedaço da fazenda. É parar de achar e começar a medir. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. O plano de adubação da lavoura hoje em dia, ele é guiado pela precisão dos números de uma análise de solo ou pela força do costume? A resposta para essa pergunta pode ser o que define o futuro de uma cafeicultura muito mais produtiva e muito mais rentável.